Olá pessoal, vou fazer um vídeo sobre os hebreus. Hebreu significa povo do outro lado do rio. Os hebreus eram semitas. Os semitas teriam vindo provavelmente da Península Arábica, né? Então, Arábia Saudita. Então, eles migraram, né? E... Então, eles migraram para o deserto da Arábia. Depois... Nossa história começa agora em 2000 a.C., quando o mesopotâmico chamado Abraão saiu da cidade de Ur e deu origem à linhagem dos hebreus. Depois, esse foi o período primitivo da história do povo hebreu, ficaria conhecido como patriarcado. O patriarcado aí, o poder era incontestável, né? Abraão, depois foi sucedido pelos seus filhos, né? Abraão, depois por Jacó. Não, desculpa, por Isaac e depois por Jacó, que mudou seu nome para Israel, que aí dando origem nome ao país, né? Israel, né? E povo israelita. Depois por Josué e Moisés. Muitas tribos semitas migraram para a região do Rio Jordão, que era um clima muito rude, com clima quente, poucas chuvas e poucas áreas para ser cultivadas. Apesar do rebanho de gado, né, bovino, ovino, né, em algumas culturas aí, como trigo, cevada, oliveiras, figueiras, né, ainda era suficiente para sustentar as primeiras tribos hebraicas, né, ou israelitas. O comércio também era insuficiente devido a esse lugar aí, né? Então, tiveram que fazer troca com muitos outros países, outras nações, como a Fenícia. Os deuses eram Asherá, El e Jeová, ou Jeová. Mesmo que muitos digam que, na verdade, o povo hebreu é o primeiro povo monoteísta, isto não é verdade. Amenófis IV, o nome verdadeiro do Akhenaton, ou Horizonte de Aton, foi a primeira experiência monoteísta da história, em que ele acabou para impedir lá o comércio que tinha de religioso, dos sacerdotes de rei de sua influência, monopolizou o primeiro culto monoteísta da história, criando Aton, o deus solar. E aí ele virou primeiro, banindo todos os deuses do panteão egípcio, deixando apenas um deus, Aton, em que ele monopolizava. E isso desagradou os sacerdotes de Ra. Ele até mudou a capital para Tel Amarna. Ele acabou sendo assassinado. E seu filho, mesmo que inicialmente tivesse o Tutankhamon restabelecido os deuses antigos do panteão egípcio, ele tentou fazer de novo o culto monoteísta. Acabou aí morrendo misteriosamente. A primeira experiência monoteísta no Egito não deu certo. Que pode ter influenciado os hebreus. Lembrando que ele tinha as leis das 12 tábuas. Ou o decálogo. Além do período dos patriarcas, em que o poder era incontestável e a poligamia permitida, isso irá entrar numa nova fase. Depois disso, teremos o período dos juízes. O período dos juízes, ou Shofatim, ou Shoftim, também chamado de
período dos regentes é um período histórico do povo hebreu que se estendeu entre 1390 a.C. a 1030 a.C., criado pela sua liderança política, religiosa e militar de um líder que, por instrução divina, unificava e dirigia as tribos hebreias, principalmente no período de guerra. Não podemos esquecer de falar do Êxodo, um episódio contado na Bíblia em que dizem que o povo hebreu teria sido capturado, escravo, né? Suposto episódio que não há provas arqueológicas, em que diz que pegou em 1600 a.C. e que em 1200 a.C. um homem de origem egípcia liderou o povo hebreu à liberdade. Não há provas arqueológicas. E fala que ele atravessou o mar em dois, né? Que é o Moisés, o líder, né? Moisés, nome de origem egípcia, em que atravessou. Mas naquela época, provavelmente, deve ter sido uma grande seca. Facilitou. E provavelmente deve ter sido o Mar de Juncos, não o Mar Vermelho, né? Uma tradução errada do grego da Bíblia. Ficaram 400 anos. Não podemos esquecer também de falar dos primeiros reis do Reino Unido, de Israel, né? Mais ou menos ano 1000, talvez Idade do Ferro, em que Salomão pode ter sido o primeiro rei, Davi e Salomão, os primeiros reis, em que a civilização hebraica tinha atingido um poder maior, né? E contratou arquitetos e engenheiros da Fenícia para construir seu primeiro templo, né? O Templo de Salomão. Depois foi em 930. O reinado de Salomão, que ocorreu entre 966 e 933 a.C. Esse período é conhecido como o apogeu do Estado do povo hebreu, né? E com a morte de Salomão em 933 a.C., ocorreu uma divisão, uma cisma entre as tribos. As 10 tribos do norte deram o reino de Israel, com capital de Samaria, enquanto as duas criaram o reino de Judá, com sede em Jerusalém. Lembrando aí que na época do apogeu do Império do Estado Hebreu, a capital era Jerusalém. Mas após a fragmentação muitas décadas depois, em 722, os assírios, liderados pelo rei Tiglat-Pileser III, 722 a.C., conquistou, já com o enfraquecimento do povo hebreu. Em 586, já na época do Império Neobabilônico, que durou de 626 a 626 a 539 a.C., na Idade do Ferro, liderados por Nabucodonosor e de etnia caldeia, os babilônicos, né, na Caldeia, acabaram conquistando e destruindo, né, o que provavelmente só iria ser reconstruído na época do Herodes, né, lá, um títere dos romanos, né. Então, e acabou aí, provavelmente depois sendo conquistado por Alexandre no século IV a.C. Alexandre o Grande conquistou a Palestina. Uns séculos depois, em 60 a.C., o general Pompeu entrou num lugar chamado Santo dos Santos, 63 a.C., Santo dos Santos, uma área super restrita lá do templo lá de Salomão. Lembrando aí, esqueci de falar, antes da construção do templo de Salomão, eles moravam eles faziam seus rituais, suas religiões, professavam sua religião num lugar chamado tabernáculo, que era uma espécie de tenda religiosa, né, deles, né, ou seja, lá no segundo milênio antes de Cristo, provavelmente, né.
Mas voltando, que é Santo dos Santos. E aí, no segundo templo de Salomão, né? Então, aí, o que pode ter gerado as primeiras tensões para aqui no futuro se tornar a primeira guerra judaico-cristã. Primeira guerra judaico-romana, perdão, desculpa. Primeira guerra judaico-romana, né? Primeira guerra judaico-romana, em que provavelmente devem ter visto isso não com muito bons olhos. E aí o Nero tentou colocar estátuas dele em Jerusalém, já muitas décadas depois, em 64 aí, na década de 60 de nossa era comum. O que os próximos imperadores tentaram tirar rapidamente, né? Já para que não houvesse conflito lá, mas parece que não deu muito certo. E aí em 66 de nossa era comum, estourou a Primeira Guerra Judaico-Romana. E é claro, né, acabou aí sendo destruída a cidade, até Massada acabou sendo aí destruída, o templo de muitos foram destruídos. Nessa época aí o Herodes tinha ampliado lá o templo de Salomão, mas acabou também sendo destruído. O que sobrou foi só o muro ocidental, onde está o Domo da Rocha atualmente. Então, com certeza, muita confusão, conflitos. Massada, uma cidade fortificada, onde já tinha os sicários. Lembrando que sicário é um termo hebraico, né, que os mercenários que portavam uma espécie de punhal chamado sica na baixa da roupa, né, os judeus, para assassinar lá os opositores políticos. Então, aí eles acabaram cometendo suicídio. E o líder que ninguém fala de Massada, né, que é uma cidade fortificada em uma colina, em cima de uma colina, né, não era uma fortaleza, uma cidade fortificada, era Eleazar ben Yair, ou Jair, né, Eleazar filho de Jair, né, em tradução, né, que Yair é uma forma hebraica de Jair, né. Então, todos acabaram se matando. Tinha 960 judeus, quase 1000 judeus lá dentro. Cometeram suicídio quando os romanos chegaram, no ano 70 de nossa era. 73 de nossa era. Era comum. E aí depois teve a diáspora, né? Os espólios. Isso não quer dizer que não teve a Segunda Guerra Judaico-Romana. E a Terceira Guerra Judaico-Romana em 135 de nossa era, né? E aí também a Terceira Guerra Judaico-Romana também acabou em fracasso, né? Porque foi catastrófico para o judeu que morreu também. E aí tem o tal Jesus, que fala que Jesus que fala que existiu, não tem provas de sua existência arqueológica praticamente, né, que daí é o cristianismo, em que os judeus que praticamente se dividiram depois em dois grupos: os judeus que acreditavam na vinda do Messias começaram a ser chamados de cristãos. O que não acreditavam na vinda do Messias se tornaram os judeus, né? E é nessa época aí, depois de 35 de nossa era, que o imperador Adriano, já na época do Império Romano, vai criar a província Sírio-Palestina, né? Em homenagem ao antigo povo da Filisteia, né?
filisteus lá, que fala Davi derrubou quando era jovem ainda lá com uma funda, aquela história. Então, para devolver ao povo filisteu, o povo da Idade do Bronze, talvez finalzinho do segundo milênio antes de Cristo, devolver para eles, né? As terras, né? Então, lembrando que Palestina significa Filisteia, né? A palavra Palestina. Então, eles só iriam retomar o país deles com a acordo de, acho que, Darfur, na declaração de Darfur, 1918. Quer dizer, não ainda, né? Será o início, né? E também em 1915, 1916, teve o acordo de Sykes-Picot, em que o Oriente Médio foi dividido entre Inglaterra e França. Na época, um acordo super secreto, né? Para desmontar também o Império Turco-Otomano, que eles não conseguiam derrotar militarmente, né? O Churchill fracassando lá em 1915. Na Batalha de Galípoli, na invasão de Galípoli, já desde a Primeira Guerra. E acabaram em 1920, acho que teve o fim do Império Turco-Otomano, né? Em 1930 até mudou o nome, capital de Constantinopla para Istambul. Então, e depois da guerra em 48 lá, eu acho que teve com a ajuda norte-americana, Israel conseguiu retomar o território lá. E depois eles foram se apropriando gradativamente da Palestina, né, ao longo das décadas seguintes, né, várias guerras, 6 dias, essas coisas aí, Yom Kippur. O que acharam E do essa vídeo? história aí. Curtem, comente, compartilhem. Forte abraço e não deixe de se inscrever. E vamos atingir a meta dos 100 inscritos. Falou, forte abraço a todos.